E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Hoje estamos em 2 Samuel, capítulo 14 e capítulo 15, onde estamos vendo o poderoso Davi. Quem é Davi? O homem que conquista, o homem que subjuga, o homem que ordena, o homem que caça, o homem que destrói o leão, destrói o urso, derruba o gigante, conquista reinos e mais reinos, mas está perdendo a maior de todas as batalhas, que é a batalha dentro de casa. Você observa a família de Davi e é uma família que está desmoronando. O episódio envolvendo Betseba o enfraqueceu bastante e, consequentemente, ele se sentia um indivíduo não mais capaz de influenciar os seus filhos, porque o pecado ficava a todo instante gerando nele um complexo de culpa, martelando em sua cabeça, e ele já não tinha mais a mesma disposição quando anteriormente estava no comando de todo o reino em plena comunhão com Deus. Sabia do perdão divino, sabia de todas as coisas, mas o seu complexo de culpa de alguma forma o consumia e, consequentemente, todo este processo estava se refletindo em sua família. Ele não consegue, por ter tanta ocupação, tantos afazeres, dar atenção para a família. Os filhos cresceram sem ter a presença do pai como sendo algo fundamental para o processo, educacional, para o processo de formação de cada filho. E o que estamos vendo aqui, uma ausência do pai, que está todo o tempo em guerra, está todo o tempo em conflito, todo o tempo resolvendo coisas do reino, e dentro de casa os filhos estão crescendo e ele não percebe muito bem o que ocorre. O fato é que o capítulo 14 narra um episódio muito trágico e ele se junta ao capítulo 15, reiterando esta tragédia. No capítulo 14, você observa Tamar, filha de Davi, sendo agora objeto de desejo pelo seu meio-irmão Aminon, que prepara uma armadilha por um conselho infame e, consequentemente, ele se finge doente, agarra a sua irmã, a quem solicitou ao rei que cuidasse dele pessoalmente. O rei prontamente permitiu, e ele então estupra a própria irmã, trazendo um opróbrio sobre a família. Ela sai desolada, evidentemente, do quarto, sem saber o seu rumo, totalmente destruída. Encontra então o seu irmão Absalão, que a acolhe, a escuta, tudo é comunicado ao rei e o rei simplesmente não faz nada. A ausência de posicionamento em face a um erro de um filho pode ser uma tragédia muito maior do que um posicionamento, às vezes, tomado de modo mais rígido. Um pai, quando é muito rígido e se posiciona, ele erra por causa da rigidez, não por causa do posicionamento. Mas quando ele não se posiciona de jeito nenhum, é um erro muito maior, porque é como se ele estivesse concordando com o erro praticado ou assinando embaixo, autorizando a prática do mal. O não posicionamento de Davi quanto ao erro de Aminon caracterizava uma completa ausência de importância por parte de Davi quanto ao episódio ocorrido em sua própria família. Ele resolvia tudo do reino, mas não resolvia os próprios problemas dentro de casa. Isso revoltou Absalão, que por sua vez tomou conta de Tamar, de tal forma a demonstrar como o rei deveria ter tomado conta dela, e não o fez. O tempo passa, Absalão acalenta no seu coração um desejo de vingança. O rei não percebe o que está acontecendo, porque ele não é tão próximo aos filhos como devia. E o que estamos percebendo é que a armadilha foi formada, e ainda no capítulo 14, depois de um tempo, Absalão coloca em execução o seu plano, esta armadilha, e faz com que Aminon seja assassinado. A princípio, a notícia que chega ao rei é que todos os filhos estavam mortos, mas na verdade, quando a notícia verídica chegou, tratava-se apenas de Aminon assassinado a mando do próprio Absalão, que foge. Absalão foge e mais uma vez o rei não faz nada. Era mais ou menos assim: que moral eu tenho para repreender o Aminon? E não repreendeu. Que moral eu tenho para repreender o Absalão? E não repreendeu. Então, consequentemente, aquilo que Davi utilizava como desculpa para poder não se posicionar é exatamente o que Deus quer que nós usemos como elemento de posicionamento.
Ou seja, Davi estava envergonhado pelos seus erros cometidos ao ponto de não se julgar digno de dar uma repreensão, mas é exatamente ao contrário, é chamar o filho e dizer, olha filho, o pai já fez muita besteira, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, todo mundo sabe, me arrependo profundamente do que fiz, eu não quero que você faça a mesma loucura, o mesmo erro que cometi, portanto seu posicionamento deve ser esse, porque em nome de Jesus, Deus me tirou das trevas e me pôs para a luz, me redirecionou, e Ele pode direcionar você também, não ficar se escondendo de sua responsabilidade por conta de uma suposta culpa que inclusive Deus já havia perdoado. Mas enfim, Absalão foge, 3 anos se passam e depois Absalão retorna para Jerusalém, mas 2 anos se passam e ele não vê a presença do rei, não vai à presença do rei, o rei não o confronta, o rei não o procura. Como é que o pai passa 5 anos sem conversar com o filho, sem confrontar o filho? Um erro não justifica o outro. O fato de Absalão ter errado não justifica que Davi cometa o erro novamente de ser omisso ao seu papel de pai, ao seu papel de rei. E, consequentemente, estamos vendo o seu lar despedaçando. E, finalmente, depois de uma estratégia, uma parábola sendo contada, um esquema sendo desenvolvido para que Davi percebesse a loucura que ele estava se enfiando, ele resolve aceitar ver por intermédio da influência de seus comandantes, ver Absalão. E depois de 5 anos, finalmente Absalão vai à presença do rei, mas não há um diálogo, não há um abraço, apenas um beijo disfarçado, nenhuma palavra, nenhuma conversa. Absalão sai ainda mais indignado da presença do rei e desta vez disposto a promover uma revolta para depor o rei. E ele dizia em seu discurso, não há rei em Israel, não há rei em Israel, não há quem se posicione, não há quem faça alguma coisa. E daqui para frente nós vamos ver um filho que se levanta contra o próprio pai, militarmente falando, tentando depor inclusive o pai, e consegue por um breve período de tempo. A expressão que vamos ver um pouco mais adiante é Absalão propagando a ruína do pai. Que tragédia, um lar dividido, que tragédia, uma família despedaçada. Cuidemos do nosso lar, cuidemos da nossa família, que Deus nos ajude. Nossos erros do passado não podem ser utilizados como desculpa para o nosso não posicionamento no presente. Muito pelo contrário, ao perceber as bobagens que fizemos no passado, devemos nos posicionar de modo ainda mais assertivos no presente para não cometermos os mesmos erros. Que Deus nos ajude a cuidar da nossa casa. Esse é o meu desejo para mim e para você também. Graça e paz, amanhã tem mais. Um beijão no seu coração, curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar.